Boa noite, meus amigos. Então, semana quase terminando, praticamente 15 dias, né, de confinamento, de quarentena. E para quem achava que depois das discussões políticas que houve quinta, sexta, quarta, na próxima semana mudaria alguma coisa, iniciaria-se já algumas liberações, parece que isso não vai haver. Então, aqui em Goiás, pelo menos, sinaliza-se que a partir da outra semana, já passando a próxima semana de confinamento, é que as coisas vão começar a serem liberadas de acordo com a importância de cada um. Então, no mínimo aí mais 10 dias de quarentena, pelo menos. Então, a gente precisa continuar tendo fé, esperança, paciência, trabalhar tudo isso que está aflorando na gente, porque tudo isso que a gente não está aguentando, a convivência, o isolamento, a falta de paciência, é tudo que está precisando ser trabalhado na gente. Existem vários psicólogos atendendo aí de forma remota, por Skype, então quem sabe não é hora de iniciar uma terapia? Quem sabe não é hora de iniciar uma meditação? Quem sabe não é a hora de realmente acreditar que todo mundo dentro da casa precisa colaborar? E aí sim as coisas começam a melhorar. Porque tem muita gente achando que isso vai passar de um dia para o outro, que eu não preciso me envolver, que eu posso ficar aqui como se eu estivesse de férias, ou como se eu estivesse numa festa, e isso não vai acontecer. Então, a gente espera que tudo passe o mais rápido possível e que deixe o menor estrago possível, mas a gente sabe que muitas coisas se modificarão. Então, que a gente continue tendo nossa esperança, né? Que a gente continue orando, tendo fé. Como diz Meimei, né? Tudo passa na terra e tudo se transformará, mas o que vem do céu permanecerá. Então a palavra de Jesus, o Evangelho, é um prato cheio para a gente se deliciar nesse momento e começarmos a ter um pouquinho de intimidade com Deus. Antes de me conectar aqui, eu estava vendo uma live do Divaldo Franco, né, em Salvador, na Casa do Caminho, a sua instituição, e é impressionante como as pessoas não respeitam os outros. Um senhor de 93 anos de idade, que dedicou praticamente a sua vida na divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, inclusive através de seus atos, e a quantidade de pessoas que não gostam dele é impressionante. Mas até aí tudo bem. Agora, ele se conectar numa página do Facebook de uma entidade espírita e pessoas entrarem, ficarem esperando o horário disso acontecer para entrarem lá, deixarem mensagens de ódio. Se fosse Chico, eu acreditaria. Em você eu não acredito, seu mentiroso. Meu Deus, a gente passando por uma pandemia, não sabemos o grau dos acontecimentos que virão e as pessoas não mudam. Se uma pandemia não muda o seu comportamento, as suas atitudes, a sua maldade, o seu orgulho, reza pro coronavírus te levar. O que você quer ficar fazendo aqui no planeta? Por que você quer ficar aqui? Se você não tem bons motivos, boas ideias, vontades para serem mudadas, você quer ficar fazendo o que aqui? Reza pro coronavírus te levar. Respeite os outros. É impressionante como o respeito não está mais na moda. As pessoas não podem ter elas não bastam para elas terem um partido ou um candidato. Elas têm que entrar para agredir o candidato do outro. Tá um inferno essa coisa política, tá literalmente um inferno. Essas pessoas estão esperando morrer para poder ir para o inferno. Não, o inferno é o que vocês estão vivendo, apegadas a esse tipo de comportamento. Impressionante a falta de respeito. A notícia mais falada de ontem para cá foi a entrada do Papa na Praça São Pedro, caminhando solitário, né, por aquelas escadarias, ir até a frente, celebrar ali. Alguns disseram que não foi a missa, eu não entendo, quem souber pode corrigir, mas aquela celebração solitária,
aquele semblante de piedade, aquele semblante de comoção, e a quantidade de pessoas que compartilharam, que falaram sobre isso, que divulgaram isso, como se isso fosse algo, como se tivessem visto um filme. Nossa, eu vi um filme tão bacana ontem, como se eu não tivesse nada a ver com aquela situação, como se o Papa não estivesse representando ali todos os nossos comportamentos, principalmente os ruins. Então as pessoas veem as coisas, assistem e não entendem. É como se estivessem lá no Museu do Louvre, vendo uma bela de uma obra de arte, e só vendo, porque eu não entendo de artes, mas eu estou aqui no Louvre, e depois ainda tira uma foto e posta, como se fosse algo inalcançável. Falar mal do Divaldo, de Jesus, de quem quer que seja, eu estou apto. Aí sim eu posso, porque aí é minha praia. Agora o Papa fazer aquele movimento que representa todos nós, representa a humanidade, aquele movimento. Aí aquilo ali não é para mim, nossa, o Papa, nossa, Deus proteja o Papa é demais, o Papa é isso, eu escutei tanta coisa, e é mesmo, né? E é mesmo, mas e a sua ligação com isso? Qual a ligação sua com isso? O Papa, em cada passo que ele deu ali ontem, ele implorava por nós. Ele implorava por nós. Cada passo que ele deu naquelas escadarias ontem, ele dizia: Senhor, perdoai-nos, perdoa a humanidade, faça com que a humanidade seja menos egoísta, faça com que a humanidade seja mais caridosa, faça com que a humanidade pare de brigar por política, faça com que a humanidade se desperte para Deus, não somente nas pandemias, mas também na fome da África, na guerra da Síria e em todos os outros países do mundo onde existem conflitos. Faça com que a humanidade tenha olhos para ti, Senhor, não só quando ela está com medo de perder coisas materiais, porque a alma, o espírito não se perde. Então, a gente tem que rever tudo aquilo que aconteceu ontem e perguntarmos: qual passo que o Papa deu era meu? Ou todos? O que ele disse ali ontem que é para mim? O que eu preciso mudar? Aonde eu preciso me reconhecer? Qual as minhas atitudes não estão legais? A gente tem que reconhecer que está um saco essa questão de partido político nas redes sociais. A gente está faltando com respeito ao mundo, aos países que estão atravessando uma crise gravíssima de pandemia, e a gente brigando por política. Você precisa que o coronavírus chegue em você, porque se precisar ele vai chegar. Porque ele vai chegar aonde existirem necessitados de recebê-lo. Para com isso a partir de hoje. A humanidade implora o Papa, os espíritos, os santos, implora para que a gente mude a nossa vibração, para que a gente pegue toda essa energia, porque as paixões não vão ser exterminadas conforme Jesus diz, elas vão ser transformadas. Então toda essa energia hoje que você briga por política, você tem que pegar ela e usar para o bem, para falar bem. Então se você tem a necessidade de falar bem do seu político, fale bem dele, mas não fale mal do outro. Se você tem a necessidade de falar de Chico Xavier, não fale mal do Divaldo. Se você tem a necessidade de falar bem dos heterossexuais, não fale mal dos homossexuais. Nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Precisamos urgentemente mudar os nossos comportamentos. Então, uma das coisas que eu tenho certeza que o Papa, na sua caminhada de ontem, conversou, né? Porque pessoas espiritualizadas no nível não de um Papa, mas do Papa Francisco, ele tem canal direto com Jesus, eu tenho certeza disso. Ele estava ali falando em nome de todos nós, de toda a humanidade, independente de religião, porque ele não representa só os católicos. E uma das coisas que eu tenho certeza que ele disse está aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Eu tenho certeza que ele falou isso ontem. No item 7, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe, dê também a outra face, a direita. E é claro que isso não deve ser levado ao pé da letra,
Para algumas pessoas, às vezes até sim, mas em geral Jesus estava dizendo para que a gente perdoe irrestritamente qualquer coisa e não deseje o mal para ninguém, independente do que nos fizerem. Ouviste o que foi dito, isso aqui é o que Moisés dizia, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, apresente também a outra face, a direita. Se alguém te pedir a túnica, dê também o manto. Se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais quem vos queira tomar emprestado. E aqui o Evangelho comenta aqui no final. Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, para que não haja defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentamos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater o seu orgulho, que haverá mais glória para ele em ser ofendido do que em ofender. Então, se você quer falar do seu político, não fale mal do outro. Em suportar pacientemente uma injustiça do que em cometer ele mesmo uma outra injustiça, que mais vale ser enganado, que para Deus é muito melhor que você seja enganado do que você engane, ser arruinado do que você arruinar os outros. Então as lições estão aqui, né? Essa leitura está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 38. Então eu tenho certeza que uma das coisas que o Papa suplicava ontem naquela caminhada era isso. Amai os vossos inimigos, perdão para todos irrestritamente. Então a gente vê isso e parece que a gente não tem nada a ver com isso. Parece que a gente está vendo um filme, uma paisagem e uma obra de arte. Era uma obra de arte, mas uma obra de arte na qual nós podemos participar. No Evangelho de João, no capítulo 8, que é aquele que fala da mulher adúltera, né? Que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado, né? Que serve bem para essas pessoas que continuam perseguindo, brigando, atacando, violentando. Então essa mensagem da mulher adúltera vale muito para todos nós, né? Que condenamos os outros, né? Que Jesus disse para as pessoas que queriam apedrejá-la, né? Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Essa mensagem, ela é uma mensagem eterna. Ela é uma mensagem eterna. Toda vez que a gente pensar em atacar alguém, a gente pensa, eu já fiz isso? Será que eu também não faço? Será que eu não sou capaz de fazer? E mais, Jesus depois diz para ela, onde estão os que te condenavam? Vá, mas não tornes a pecar. Olha que Jesus não passou a mão na cabecinha dela. Defendeu ela, mas depois deixou a responsabilidade com ela, porque eu nem sempre estarei aqui para te defender. Vá e não tornes a pecar. Então no versículo, eu chamo de item, no capítulo 8, no versículo 12, falou-lhes, pois Jesus outra vez, discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então olha o que ele fala. Quem não segue estará em trevas, na escuridão. O que significa escuridão? As trevas. Se coloque num quarto, totalmente, sem nenhum tipo de luz, feche tudo e apague a luz. E tente correr dentro desse quarto. O que vai acontecer com você? Você vai bater na parede, vai quebrar o nariz, vai quebrar um dente, vai cair, vai se machucar. E tente levantar e ficar se batendo o tempo todo. O que vai acontecer com você? Então, quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, é para que a gente acredite e para que a gente se aproxime. E quando Ele diz que quem me segue não andará em trevas, Ele dá a permissão para que espíritos da qualidade de um Papa Francisco, da qualidade de um Divaldo Franco, sejam também nossos irmãos mais velhos, para que a gente possa também nos apoiarmos neles, através dos seus exemplos, porque talvez a gente se acha tão distante de Jesus e que fica até com vergonha,
o que não precisa, não precisamos de intermediários, mas caso você precise de algum intermediário, então, se apoie nas atitudes do Papa. Não só olhe para aquela caminhada solitária que ele fez ontem, representando toda a humanidade, mas se coloque na condição de você também segui-lo, fazer o que ele faz, ouvi-lo no que ele nos pede. Então você que gosta de escutar o Papa, siga o que ele te pede. Faça o que ele te pede. Aí sim, você estará buscando a luz. Essa luz que Jesus nos trouxe através do seu evangelho. Então, para a gente encerrar, eu vou ler aqui, que tem a ver, né, com esse acontecimento do Papa de ontem, do livro Fonte Viva, no capítulo 166, 166, sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas, que é aquele versículo que eu li aqui agora do Evangelho de João, capítulo 8. Há quem admite a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Você fica admirando o Papa lá e não tem nada com isso, não precisa fazer nada. Há quem creia nas promessas do Senhor, todavia a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus, eu acredito que Jesus veio, viu? Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre, contudo a confiança estagnada pode ser uma força inerte, que não serve para nada. Há quem espere pelo eterno benfeitor, no entanto a expectativa sem trabalho, a fé sem obras, pode ser a ansiedade inútil, né? Quantas pessoas ansiosas nesse momento que poderiam transformar toda essa energia em algum tipo de coisa, né? Em algum tipo de trabalho. Há quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Não é aquele que está parado, é aquele que me segue. Então você aproveita, coloca de novo aquele vídeo do Papa subindo as escadas e corre atrás dele. Corre para você pisar na bata dele, da túnica dele. Se te afeiçoaste ao evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Então você quer seguir o evangelho? Então não fica de fora do trabalho. Procuremos o Senhor, seguindo-lhes os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa, a divina luz. Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 166. Então, eu gostaria que vocês revessem esse posicionamento de admiração quanto àquela maravilha, aquela beleza, aquele poema que nos deixou o Papa ontem, mas que você se pergunte, onde é que eu posso? Onde é que eu vou entrar nisso? Eu vou correr atrás dele, eu vou ajudá-lo. Eu não vou simplesmente ficar aqui admirando como se fosse um filme. Então, para a gente encerrar, eu li uma mensagem, né? Na verdade, duas mensagens bem bacanas hoje, e eu anotei aqui porque está no celular e eu estou gravando. Então, uma delas é assim: gratidão porque podia ser pior. Gratidão porque é só uma fase. E gratidão porque vai passar. Autoria desconhecida. E o outro é uma psicografia de Meimei. A oração nem sempre nos retira do sofrimento. Nem sempre a oração e a fé vai tirar o sofrimento da nossa frente. Mas sempre nos reveste de força para suportá-lo. Então, que tenhamos fé e esperança, principalmente através da oração, para podermos continuarmos em quarentena e atravessarmos da maneira mais digna possível e resolvermos tudo aquilo que está ao nosso alcance e colocarmos nas mãos de Deus tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Fiquem todos em paz.